Nós estávamos falando exatamente sobre o momento em que nós vamos sendo ministrados individualmente pelo Espírito, nós vamos cuidando de nós mesmos dentro da relação e, consequentemente, nós cuidamos da relação. Deixar de pluralizar o casamento e singularizar, olhando para nós, falando na primeira pessoa e se percebendo como um agente total da relação que você tem e do momento que você passa. Reforçando uma informação que dei, quando eu falava de como nos tratar individualmente, Deus, pessoas e profissional. E esse profissional, o profissional que eu falo aqui, é um profissional cristão que tenha na sua estrutura científica uma base cristã de vida e de estudo, onde ele pode, usando a boa ciência, com base e fundamentação cristã, ampliar o seu olhar do ser humano. Porque ele está olhando para quem criou o ser humano em primeiro lugar, para através dessa relação com quem criou o ser humano, ele aprender como ajudar o ser humano criado. Então não é alguém que olha para a criatura e aprende com ela, é alguém que olha para o Criador e cuida da criatura. E através desse cuidado empático, sensível, espiritual, abrangente, nós conseguimos tocar onde certos profissionais que não têm esse olhar não conseguem chegar, porque estão cegos espiritualmente e são preconceituosos. Eu falo isso porque lá na cidade onde nós moramos, em Nova Petrópolis, falando por mim, eu tenho enfrentado propositadamente uma luta, tenho entrado para a briga, no sentido de fazer com que a cidade ela seja também cuidada emocionalmente sob uma perspectiva cristã. E que se dê esse acesso e esse respeito. Porque existem profissionais, bons profissionais, mas com seus viés religiosos que não aceitam ou não permitem ou olham de forma pejorativa quem se identifica como cristão. E muitas das vezes essas pessoas dominam a área emocional de uma cidade. Quando alguém adoece emocionalmente ou percebe que precisa de um apoio emocional, ele olha para o horizonte e fala: onde eu vou? Porque se você cai nas mãos de um profissional que não tem na sua estrutura acadêmica e particular uma fundamentação cristã, ele vai levar você a decidir sobre o viés moderno, sobre o viés liberal, sobre o viés humano. E o viés moderno, liberal e humano está sofrendo, acabe com o sofrimento. Sofrimento é ela, não é para acabar com ela, mas separe-se dela. O problema é ele, abandone ele. O problema é sua sexualidade, mude. O que importa é aliviar seu sofrimento. E aí, isso é totalmente contrário ao que nós ensinamos. Totalmente contrário. Mas eu posso testemunhar para os irmãos que por graça e misericórdia, Deus tem nos dado acesso a lugares que antes não tinha. E estamos levando o valor de Jesus, o cuidado de Jesus, em ambientes onde não tinha. E as pessoas estão olhando e estão dizendo assim: meu Deus, que coisa maravilhosa é essa. Eu tive em reuniões com profissionais de várias áreas da saúde. É um núcleo que cuida da cidade que a gente mora. Fui muito bem aceito por eles. E na hora que todo mundo estava compartilhando a sua área de tratamento, tanto médica como terapêutica, todos eles colocavam o seu viés religioso. Eu cuido do coração, mas eu também
cuido da alma. E eu incluo nesse cuidado da alma a minha visão esotérica da vida. Mesma coisa, o outro falava aqui, mesma coisa, o outro falava lá, o outro falava lá. Quando chegou na minha vez, eu fundamentei o argumento basando a palavra, a relação com Jesus. E quando terminou a reunião, eu recebi 2 abraços, bem contidos, escondidinhos assim, no ladinho de uma parede. E um dos abraços, a mulher chegou no meu ouvido e falou assim: eu estou encantada com o seu trabalho. Ela é espírita, mas ela percebeu o quanto abrange o conhecimento humano quando a gente coloca Deus dentro e faz com que o ser humano perceba que ele é muito além daquilo que parece ser. Então, quando você for procurar um profissional, procure um profissional cristão, para que você possa receber apoio e não desapoio, e que você possa ser confrontado e não afagado, porque muitas vezes o que a gente precisa é de confronto. Feito aí essa observação, estamos falando da bênção do compromisso e falamos que esse compromisso ele não pode ser sentido e desejado por nós, porque o nosso coração não é digno de confiança, nós não somos, e também porque nós temos um Senhor, e quem manda é Ele, e a sua palavra está escrita, determinada e fechada, e tem nela as orientações para o nosso ser, e como nós devemos ser, e como nós devemos nos comportar, e como nós devemos falar ou reagir ao que se fala. Então isso nós aprendemos com o nosso amado Deus. E aí, meus irmãos, essa bênção do compromisso, ela precisa nos levar a raciocinar em cima desse texto aí. Veja comigo o que está dizendo aqui. Nós precisamos nos divorciar da palavra divórcio. Preste atenção nisso. Nós precisamos nos divorciar da palavra divórcio. Enquanto essa palavra for uma opção para o seu casamento, ela vai ter força para separar você. Mas quando ela não for mais uma opção, você vai ter que resolver toda e qualquer situação, mesmo que a força inicial seja o compromisso. Por quê? Porque não existe separação. Você vai olhar para a sua esposa e falar: você pode gritar, espernear, mas tu vai ter que resolver, porque a gente não vai se separar. Então para com essas coisas. Para desse negócio. Vamos parar de ficar sem se falar. Vamos resolver os nossos problemas. Por quê? Porque a gente vai ter que se aturar a vida inteira, criatura. Então, para que a gente vai... Não existe divórcio entre a gente. Então, vamos resolver. Senta aí, fala o que tem para falar. Blá, 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 blá. Pronto. Agora eu vou falar. Blá, blá. Resolveu, resolveu. Vamos agora sair. Por quê? Porque não vai se separar. Agora, quando essa palavra separação está na conversa, aí é diferente. Aí você discute e fala assim: tá bem, daqui a pouco eu acabo com esse negócio, é agora. Já eu acabo com isso aqui rapidinho. Começar a brigar aqui, começar a não dar certo, eu pulo fora. Aí, não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque tem uma segunda opção. Tem sempre uma opção. Mas quando não tem opção, eu tenho que resolver. E é aí que entra a compreensão de ser uma só carne. De não ser mais dois, um. E nesse corpo, que agora é um, ele tem vários órgãos, e cada órgão funciona diferente. E nós, sendo um, também pensamos diferentes, desejamos diferentes, agimos diferentes, queremos coisas diferentes, mas vamos aprender até a curtir a nossa diferença. Por quê? Porque na nossa família não existe essa palavra divórcio. Nos divorciamos dela. Acabou. Acabou. Então, vamos ter que ficar bem.
E quanto mais tempo a gente não fica bem, pior para a gente. Pior para você que vai ficar comendo qualquer coisa porque sua esposa não vai fazer aquela comidinha. Pior para você que vai ficar com aquela torneira pingando porque ele não vai consertar. Pior para vocês dois que não vão conseguir ficar bem em casa e vão ver os filhos ali o tempo inteiro reclamando porque vocês não vão se separar. Então, se não vou separar, então a gente vai ter que arrumar essa casa logo, para que a gente possa curtir logo, para que a gente possa sair logo, para que a gente possa comer melhor, para que a torneira pare de pingar, para que meus filhos parem de reclamar, para que eu chegue em casa e só curta e vá viver com alegria e com prazer. Por quê? Porque a gente não vai se separar, então por que a gente está brigando? Então, vamos parar com essa conversinha. E aí a gente resolve. Então, não tem opção. Se não tem opção, então eu tenho que resolver. Então, esse texto aí, ele fortalece muito a nossa relação, né? Mas precisa ser aplicado, vivido e desenvolvido. É justamente aquela frase que se fala, né, na filosofia sobre amizade, que é uma alma em dois corpos. Então, é uma pessoa só. Somos os nossos melhores amigos. E amigo briga, amigo discute, amigo às vezes fica meio assim com o outro, mas depois resolve, segue a vida. E é assim que nós precisamos seguir também. Essa é a bênção do compromisso. A outra que eu quero falar para vocês é a bênção do namoro. A bênção do namoro. É mais outra forma que surge ou ressurge quando nós começamos a nos tratar individualmente. A bênção do namoro. E aí, preciso ler para vocês Cantares, capítulo 4, do versículo 9 a 11. E aí você pode aí tampar os olhos dos menores, os ouvidos dos menores, que o texto aqui ele é meio caliente. Cantares é meio individual, mas eu estou brincando, é a palavra de Deus, não fecha esse ouvido não, tem que escutar. É o namoro do papai e é o namoro da mamãe. Você não veio de uma cegonha, saiba disso. Veja o que fala Cantares. Vê que coisa bonita. Furtaste-me o coração, né? Ele começa dizendo. Furtaste-me o coração. Minha igual. Furtaste-me o coração, minha igual. Minha noiva amada. Roubaste-me toda a alma com um simples olhar. Lembra da época do namoro, né? Como uma simples joia dos teus preciosos colares. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis que o melhor e mais puro dos vinhos. A fragrância do teu perfume supera a mais cara especiaria. Aí ele vai começar a... Os teus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha amada noiva. Leite e mel estão debaixo da tua língua. O aroma das tuas vestes é como o perfume do Líbano. Olha aí. Tu lembra? Na época aí do teu digníssimo, da tua digníssima, quando vocês se encontravam na faculdade, na rua, na igreja, você ia para o culto só para ver ela. Deus sabe, não adianta mentir. Não adianta. Né? E que ficava, ela chegou, ela vem, ela não vem, olhou para mim, não olhou, ai olhou, o que é que eu faço agora? Ai meu Deus, o coração acelera, você se arrepia todinho. Sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe se toca, se não toca. Aquela sensação, né? Depois a gente casa, misericórdia. É difícil, gente. É difícil. Por quê? Porque a convivência, né, cria essas coisas.
Então, quando a gente fala de namoro, a gente fala de namoro no sentido do cortejo, do querer estar junto, da alegria e do prazer de estar junto. No frio na barriga, quando se encontram, na surpresa do encontro, nas conversas sem fim, nos presentes surpresa. E na relação sexual, é claro. Quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe o que faz do nosso casamento ele ter esse gosto, né? Além do compromisso. E olha, o que fortalece uma separação, é a falta disso aqui também. É quando isso para. É quando isso deixa de existir. E torna-se burocrático o casamento. E aí nós precisamos repensar o que de fato aconteceu e o que precisa acontecer para que isso retorne. E para você que está vivendo toda essa sensação, como é que você mantém isso? Como é que você potencializa ainda mais isso? Porque estamos juntos, viveremos juntos, curtiremos a vida juntos, dividiremos nossas coisas juntos. Sonhos, projetos, viagens, casa, carro, dificuldades, tudo junto. Seria muito melhor se existisse alegria e prazer nisso. Porque enfrentar tudo isso e curtir tudo isso seria muito mais, uau, maravilhoso. Então isso merece a nossa força, a nossa energia, a nossa intencionalidade para que isso possa acontecer. Mas, como eu faço isso acontecer? Você pode perguntar. Aí vem o segredo. Não é o fazer, é o ser. Não é o fazer que faz isso acontecer, mas é eu ser que fará isso acontecer. É ser mais leve, é ser mais agradável, é ser mais comunicativo, comunicativa, é ser mais carinhoso, tá carinho aí, ser mais carinhoso ou carinhosa, é ser mais ousado e mais ousada. Ou seja, você pode colocar aí mais um monte de coisa. É ser. Por que ser? Porque é a coisa mais importante que eu preciso fazer. É onde a minha vida está, é onde meu futuro está, é onde meu presente está. É onde a minha razão de existir está. É onde eu vou desenvolver a minha humanidade, a minha espiritualidade, a minha hombridade. É onde eu vou desenvolver a minha relação social. Tudo parte de casa. Tudo parte de casa. É o nosso principal laboratório. É a nossa principal prova de fé. Se eu quero saber se eu estou sendo um crente fiel ao Senhor, é só eu olhar como é que está sendo a minha casa. Como é que está sendo a minha relação com minha esposa, como é que está sendo a relação da minha esposa comigo, como é que está sendo a minha relação com meus filhos. Ali é o teste de fogo. É dali que eu saio para o mundo, para a igreja, para o serviço, para o ministério. É dali. Porque se não for assim, eu criei um personagem. Eu desenvolvi uma forma de poder ser em um lugar e não ser em outro. E isso está acontecendo tanto, que nós já sabemos disso, mas digo para vocês que existem centros de tratamento cristão terapêutico para
jovens e adolescentes, filhos de pastor. Porque a coisa que eles menos querem é pisar numa igreja. E eles se revoltam de uma forma tão grande que eles vão para o mundo, mas vão com raiva. Eles não vão para curtir. Eles vão para humilhar o pai e a mãe. Porque ele está dizendo, essa igreja tirou meu pai de mim. Essa igreja tirou minha mãe de mim. Então eu não vou para um lugar desse. Que lugar é esse? Que eu vou para lá, está todo mundo assim, e chega em casa, ninguém se fala. Chega em casa, não tem amor, não tem atenção, não tem carinho. Como é que é isso? O que é que está acontecendo? A garotada, filho de pastores, estão precisando de cuidado especial. Tem ministério só para cuidar disso. E é assim, ó, de gente. Até música tem sobre isso. E toda vez que eu falo sobre esse assunto de família cristã dentro de um ambiente familiar, eu lembro de uma canção que é um forrozinho. Minha família já está cansada de ouvir isso aí. Mas estão comigo, vão ter que ouvir, para fazer nada. E essa música, ela é engraçada, ela é cômica, mas é trágica ao mesmo tempo. Eu vou arriscar pagar um mico aqui para vocês para fazer essa capela, certo? Mas, por favor, me dê aí uma colher de chá. Mas essa música diz o seguinte. É uma música bem intimadazinha. Ela vai dizer assim. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais, aqui papai não bate na senhora. Mamãe, aqui na igreja eu tenho paz. Papai, aqui na igreja é um cordeirinho, lá em casa é um lobo devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui eu tenho paz. Aqui papai não xinga, é crente até demais. Papai dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, mamãe, tenha pena de nós. Essa é a música, né? É uma realidade em muitas situações. Tanto é que essa música nem sucesso fez, coitado. Quase ninguém conhece. Não vendeu. Não foi comercial. Não está no meio gospel, né? Não conseguiu gravadoras. Né? Eu conheci essa música através de um irmão amado, quando nós estávamos indo fazer um trabalho missionário em um presídio de segurança máxima no estado do Ceará. Ele é um sanfoneiro. E estávamos fazendo louvor no presídio. E num intervalozinho ali, ele falou, você conhece uma música assim e tal? Aí tocou para mim, e a gente ficou cantando lá, e eu nunca mais esqueci. Mas é justamente, meus irmãos, essa questão do ser. Sabe? Preciso ser. Eu preciso ser um crente que impacte positivamente, em primeiro lugar, a minha esposa e os meus filhos. Você precisa ser uma crente que primeiramente impacte positivamente, em primeiro lugar, o seu marido e os seus filhos. Desculpa a expressão, mas o resto é resto. Se você fizer isso, é natural que isso vaze para tudo que é lugar. Porque o local mais difícil de ser crente é dentro de casa. E se você conseguir vencer esse desafio, você vai ser em tudo que é lugar. Então, quer fazer uma faculdade de comprovação cristã? Comece a estudar a sua casa. Comece a se dedicar à sua casa. Fala, Senhor, é agora. Agora, é aqui dentro, Aqui é meu ambiente missionário, não é lá e vou para lá, não, vou para quê? Vou para dentro agora, Senhor. Parar esse negócio de ficar olhando para não, eu vou olhar agora para dentro de casa. Eu vou olhar agora para dentro. Aqui está a minha missão. Aqui é ela, é ele. Eles são os meus, o meu direcionamento missionário. O alvo missionário. Aí eu vou trabalhando em mim. O quê? O orgulho, a vaidade, a mudança de caráter, o saber lidar com as diferenças,
Ali vai dentro, ali eu vou sendo, ali eu vou sendo. E aí a coisa vai crescendo, vou amadurecendo. E Deus vai começando a chegar junto, a fazer a coisa acontecer, a trabalhar no coração. Por quê? Porque eu inverti as prioridades. Agora vai ser dentro de casa. Depois vai ser lá fora. Mas agora vai ser dentro de casa. E eu vou pagar o preço. Né? E aí a coisa... Uau! Aí Deus está nisso. Deus está nisso. Porque foi Ele que criou. Foi Ele que abençoou. Foi Ele que falou vá. Foi Ele que se responsabilizou. Ele está nisso. Aí você vai dizer assim, então agora não é na minha força. Não é. Porque existe um Deus que vai te encher para que você tenha condições de fazer aquilo que você nem queria fazer, mas que você vai fazer. Porque Deus está dizendo, vá. E você vai. Quando eu faço isso, tudo de bom vem. Tudo de bom vem. E aí como é que eu posso começar a mudar esses meus comportamentos para de forma intencional investir na minha casa? Aí, essa estruturazinha aqui, ela nos ensina a fazer isso na prática. Intenção, planejamento e ação. São coisas que a gente busca ensinar aos casais. E que, obviamente, eu busco viver na nossa relação. E aí, quando eu falo de intencionalidade, eu falo assim, o que é que eu posso fazer para que o meu casamento, a minha relação conjugal, fique cada vez melhor, possa ter um sabor maior, possa ter um renovo, ou possa continuar melhorando. E eu começo a pensar o que seria. E aí eu vou junto com ela e ela junto comigo, tentando encontrar formas da gente poder investir em nós. Aí descobrimos algumas formas. Ok, descobri. Então já descobri, então beleza, chega a tua vida, consiga a minha. Não, descobrir não significa nada. Eu apenas descobri. Mas agora eu tenho que planejar. Aquilo que eu descobri, eu vou agora estruturar para que aconteça. Estruturei, mas não fiz. Adiantou de quê? Pensamos, conversamos o que fazer da vida, estruturamos o que fazer, mas não fizemos nada. Aí é que tem a ação. Eu penso, planejo e ajo. Eu lembro de um momento da nossa vida, eu e a Roberta, que nós chegamos em Fortaleza, moramos 13 anos em Fortaleza, 13 anos em Fortaleza mais ou menos. Não somos do Ceará, nós somos de Pernambuco, Recife, nascido e criado em Pernambuco. Morei bem ali na praia de Boa Viagem, a praia dos famosos ataques de tubarão. Né? Na época que eu estava lá, eu acho que eles eram filhotes. Né? Então, eu vivia no mar e provavelmente eu topei com algum deles, que devem ser adultos, assim como eu. Mas, obviamente, que eu não vou confiar que eles me reconhecerão. Então, eu não entrarei. Mas, aquela praia, eu conheço ela de ponta a ponta. E, ali, nós viemos para Fortaleza, já com o Davi, mais ou menos 3 anos. Tempos depois, chegou o Pedrinho. E começamos a perceber que a nossa relação precisava de um up. De um maior investimento. E o que é que a gente faria? Eu sempre fui muito inquieto em relação a isso. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa estar junto, a gente precisa sair, a gente precisa curtir um outro, a gente precisa ir para um cinema, ir para uma praia. E eu ficava pensando nessas coisas e tal. E aí, na época, a gente tinha condições financeiras e tinha uma funcionária que trabalhava lá em casa durante a semana toda. E aí, na época, eu lembro que a gente pensou assim, o que é que a gente pode fazer? Porque a gente mora numa cidade que não tem avó assim tão presente, não tem famílias ali perto para dar um suporte, é só a gente, como é que a gente faz? A gente olhou para a funcionária e falou assim, pronto, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa de um tempo para a gente se curtir como casal.
2 crianças em casa pequena, como é que faz? Né? É uma luta, é uma engenharia, para botar para dormir, para trancar quarto, fechar a porta, colocar pano na chanela, aquela confusão toda para o menino aparecer, ele entrar com a cura, a gente prepara tudo, bota a comidinha para assistir um filme, o menino chora de lá, o outro chora de cá, e meu Deus, quando você termina de fazer tudo, não aguenta nem olhar para a cara do outro, tão cansado que está. Como é que faz? É difícil você se arrumar todo, se arrumar toda e ficar em casa com o marido na sala. Geralmente se arruma para sair. Você chega em casa na sala, da sua esposa, seu marido está na sala, geralmente eles estão 2 largados ali, aquela visão que não dá vontade de nada. Mas quando se arruma é diferente. O negócio já dá um clima, né? Já dá aquele negócio assim de ir para cima. E aí a gente começou a pensar na possibilidade, o que é que a gente faz? Aí olhamos para ela e falamos assim, ó, não tem parente para ficar, vamos pedir para que ela fique com nossos filhos de 15 em 15 dias à noite, para que a gente possa sair. Esse foi, a intenção foi querer estar junto, o plano foi, vamos colocar ela no processo. Porque não tem como fazer, a gente não tem como amarrar eles, porque senão a lei vai partir em cima da gente. A gente pensa, dá um remedinho, bota na cama, qualquer coisa a gente vai, mas não pode, né? Isso aí não pode. Então não tinha quem deixar, então ou a gente não ia para canto nenhum, ia viver a vida toda ali, naquela confusão dentro de casa o tempo inteiro, ou a gente ia ter que dar um jeito. Então nós tivemos a intenção e fomos para o planejamento. Só que isso ia ter um custo, porque a gente ia ter que pagar ela para fazer isso. A gente ia ter que tirar ela do serviço dela, do descanso dela, mexer com a agenda dela, para que ela pudesse ir para a nossa casa de noite, para ficar com nossos filhos, para que eu e a Roberta fosse curtir. E então até para ela foi estranho. Eu vim para cá para falar com o menino, para vocês irem para onde? Não, a gente vai... Não sabia nem o que dizer. A gente vai sair, a gente. E aí, nós fizemos, estruturamos, e começamos a fazer isso de 15 em 15 dias. Todo aquele dia e naquele horário, a agenda dela contemplava a ida para a nossa casa, para ficar com nossos filhos, para que a gente pudesse ter o nosso tempo juntos. E assim nós fizemos por muito tempo. Intencionalidade, planejamento e ação. Ou seja, se não partisse isso de nós, nós não teríamos vivido esse momento. Às vezes, ia um com raiva do outro no carro, às vezes a gente parava o carro para poder resolver alguma coisa, às vezes ninguém estava bem, mas era um compromisso nosso. Era o nosso tempo. Às vezes não tinha dinheiro para fazer nada, íamos só caminhar. Deixava o carro em algum lugar e vamos caminhar na beira-mar, conversar e voltar para casa. Mas era o nosso momento. Né? Depois que a gente entrou para o ministério, o dinheiro foi lá para baixo, aí não tem mais, né? Tem nem mulher em casa mais para ficar fazendo, quanto mais para pagar ela, então não tem mais. Então agora sou eu e ela dando jeito, qualquer jeito, né? De fazer. Aí tem o Davi, que é maior. O Davi fica com o Pedrinho, que a gente, ó, né? Então a gente fazia muito isso lá em Fortaleza. Aqui a gente nem faz muito, mas era muito ele assim, fica com o teu irmão que a gente vai para ali, vai para cá, vai ali, fica lá. Mas assim, a gente criou proteções e momentos para que a gente pudesse estar junto. Por quê? Porque era importante para nós. É importante para o casamento, é importante para o relacionamento. Então, intenção, planejamento e ação. O que é que você precisa fazer? Quais são os passos que você precisa dar? Né? E aí, por último, nós temos a bênção do triângulo sólido. Nós estamos falando sobre sermos tratados e, quando somos tratados, as bênçãos derramadas sobre nós. Falamos do compromisso, falamos do namoro, agora falamos desse triângulo. Salmos 127, versículo 1 e 2, já estamos chegando no final, vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Amém? É isso que Deus faz na nossa vida, quando incluímos Ele no nosso casamento. Quando falamos, não sou eu nem meu marido apenas, nós temos Deus aqui dentro.
Nós somos um triângulo sólido, onde Deus está acima, comandando os dois, abençoando os dois, curando os dois, restaurando os dois, alinhando os dois. Deus, marido e esposa. Meus irmãos, um casamento não é um contrato, mas é uma aliança. Entre quem, meus irmãos? Deus e vocês. Marido e esposa e marido. Vocês estão aliançados não só com vocês, mas com o Deus que os abençoou. Então essa aliança não é humana. Essa aliança é divina. Deus está nela. Deus está nela. Não existe um casamento ruim ou insuportável quando há no indivíduo e no casal um relacionamento sincero, amoroso e sacrificial com Deus. Olhe para você e para a sua relação conjugal e veja se está existindo isso. Esse relacionamento sincero, esse amor, esse sacrifício, essa vida em comunhão com o Senhor. Se eu busco isso, se eu vivo isso, se eu procuro aprender a estar nisso, tenha certeza que o seu casamento se tornará e continuará bom, maravilhoso, alegre e prazeroso. Porque Deus está. Porque você está buscando o Senhor. E está saindo de si, achando que quem sabe é você que vai resolver. Mas não, é Deus que vai. Você vai apenas se colocar diante dele, que a Bíblia diz que ele vai dar até enquanto você dormir. Então essa é a promessa do Senhor. Essa degradação, essa dificuldade começa quando essa aliança não é mais considerada, ou na prática nunca foi. Ou quem sabe está se desfazendo com o tempo. Que de certa forma faz com que você olhe e diga assim, eu não vejo mais Deus aí. Mas quando você agora, quem sabe, olha e diz, não, sim, Deus está aqui. Deus está aqui. A paz que Jesus disse que tinha para dar é em meio a esse problema aqui. Ele está aqui. Na discussão, no fantasma da separação, no desgaste da relação, na solidão a dois. Deus está lá. E quando você olhar para tudo aquilo e não saber o que fazer, você fecha os olhos e fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Me diz o que fazer, Senhor. Acalma nosso coração, Senhor. Nos alinha contigo, Senhor. Porque o Senhor está aqui. E aí, meus irmãos, de que forma eu vivo esse triângulo sólido? Não tem como inventar roda nenhuma aqui. É aquilo que na prática a gente já sabe. Mas a convivência, a vida, a rotina, o cansaço, o estresse, o desgaste, as discussões acabam impedindo que isso aconteça. Então eu trago a base. Eu trago o simples. Eu trago o que é comum. Que é o quê? Um tempo dedicado e prazeroso de oração. É aquilo que queima no coração quando eu quero conversar com alguém que é importante para mim, que eu gosto, que a conversa flui, que eu acordo e falo, preciso ir lá conversar com ela, conversar com ele. Sabe quando a gente tem um amigo que a gente quer conversar e quando a conversa é boa, agradável, a gente quer aquilo, desejamos aquilo, nos anima, nos inspira, e você fica querendo ligar para ela, ligar para ele, quer estar perto dele, quer estar perto dela, porque é legal estar com essa amiga, estar com esse amigo. Com Deus tem que ser assim. É por isso que eu falo alegria e prazer. Acordei, vou falar com meu Deus, uau, vou lá para o meu canto e vou conversar com Ele. E vou entregar minha vida, meu coração, contar minha história, ouvir dele.
entregar meu dia, entregar minha mente, aquilo que eu vou fazer, que eu vou viver, orar pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, eu vou conversar com meu Deus. Que maravilha! Essa alegria, não é, Claudir? Você tem que orar, meu Deus. Senta assim. Senhor, você nem o que dizer. Fala aí. Depois levanta e vai embora para o trabalho. Não é essa a oração. É aquela intimidade. É aquela relação de dependência. É ter alegria e prazer. Ah, tu está falando aí, mas é sempre assim, é? Não, não vai ser sempre assim. Mas se eu intencionalizar fazer isso, isso vai ser cada vez mais assim. Porque eu tenho, isso me satisfaz, isso me completa, isso me anima. Isso tira o peso das minhas costas. Sabe quando eu acordo de manhã e tenho um monte de coisa para fazer, e eu converso com Deus antes, eu vou para o dia mais leve. Por quê? Eu entreguei o fardo. Aí Jesus vai dizer assim, entrega para mim, porque o que eu tenho é mais leve que o teu. E você vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E vai acontecer o quê? Você vai encontrar descanso para a sua alma. Veja que coisa maravilhosa, gente. E muitas vezes nós acordamos e seguimos a vida pesados, arrastados, é difícil, é cansativo. Por quê? Porque é automático. Aí Deus separa um momento como esse, coloca você sentado aqui, coloca uma figura feito essa aqui, que fala estranho para vocês, para dizer exatamente o básico. Para falar, olha, é isso aí. Você jamais vai poder dizer que nunca ouviu isso. Pode não gostar do jeito que eu falo, das piadas que conto, ou das brincadeiras que faço, mas você não vai poder dizer que nunca ouviu. Que é legal correr para Deus. Sabe? E falar com Ele. E quando a gente faz isso, e entrega o dia, a vida, o trabalho, o que vai acontecer, Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo hoje, eu não sei o que é que vão topar, quem vai topar comigo, quem não vai, eu não sei como é que eu vou fazer para resolver aquela questão da empresa, não sei como é que eu vou resolver para passar naquela prova, eu não sei como é que eu vou fazer para conversar com aquela pessoa que eu tenho que conversar, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer para atender aquele cliente, eu não sei, eu estou te entregando, Senhor. Vem comigo, Deus. Do ladinho aqui, ó. Vamos viver esse dia juntos, Senhor. E além disso, eu sei que o Senhor vai fazer muita coisa no mundo hoje. Me dá a oportunidade de fazer pelo menos uma delas contigo. Eu entrego isso para Deus. Gente, o dia muda. Meu Deus, como muda. Porque eu fico ligado. Deus está aqui, ó. Deus está aqui comigo. O chefe está falando, Tony, aí, Deus está aqui comigo, eu estou aqui comigo, tem festa. Não, Deus está aqui, Deus está aqui, estamos juntos. Deus está comigo. Eu estou ligado. Agora, quando eu acordo no automático, toma banho, vou para a internet, fala não sei o quê, e quando chega meu dia, eu já estou morrendo, meu Deus. Eu vou morrer, Senhor, não aguento mais nada, cara, acabar com esse emprego, Deus. Aí quando você pergunta, cadê Deus? Não sei, Deus, nem, não sei, cadê Deus? Por quê? Porque dependia de mim. O peso está em mim, não está em Deus. Jesus já falou, troque o fardo, entregue o seu e pegue o meu. É isso que Jesus fala. E a palavra não muda. Está lá escrito. Temos que ler isso todo dia. E aí a gente troca e a vida se torna melhor. A leitura regular e prática da palavra, falamos sobre isso já. É uma forma de fortalecer esse triângulo sólido no casamento. É ler a Bíblia como hábito. Né? Como hábito. Estou lendo a Bíblia. Estou me alimentando do que Deus está dizendo, da história de Deus, do que Ele fez, do que Ele estava fazendo, do que Ele vai fazer, da história, das cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as relações com uma relação com o outro, coisa maravilhosa, e Deus vai falando, vai ouvindo, e você vai ali bebendo daquilo, aquilo vai entrando na sua mente, mudando o seu jeito de pensar. É o que Paulo vai dizer, ora, renove a sua mente. Paulo diz. Como é que eu renovo a mente? É desse jeito. E como é que eu experimento e comprovo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é que eu consigo isso, gente? Renovando a mente. Como é que eu renovo a mente? Bebendo essa palavra. Tendo essa mente renovada pela palavra.
E aí, ele conclui o texto. Esse triângulo sólido também se fortalece quando eu me relaciono e sirvo a igreja local. Quando eu me engajo junto com minha esposa no serviço da igreja. Quando eu começo a atuar com dons e talentos que, por graça e misericórdia, Deus derrama sobre qualquer um. E aí eu me coloco lá e falo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para que vaze de mim? Para que Deus faça através de mim? Para que eu me conecte com a igreja? Para que eu não me sinta só? Para que eu faça parte de um corpo? O que é que eu posso fazer aqui? Nessa igreja? É recepção? É um acolhimento? É um ministério das crianças? São com os adolescentes, com jovens? É na multimídia, é na produção? É no louvor? O que é que eu posso fazer? Pois a gente veio para servir. Porque Deus está derramando e nós queremos dar. Deus está dando e eu quero devolver. Quando eu faço isso, meus irmãos, eu incluo cada vez mais Deus na minha rotina. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar menos, eu vou ter que estudar menos, eu vou ter que abrir na minha agenda espaço para serviço. Isso incomoda, mas isso reorganiza a nossa vida. Isso faz com que a nossa vida também tenha e faça parte dela um movimento igreja. E eu deixo de ser um espectador e passo a ser alguém que está produzindo igreja, que é parte da igreja, que é ferramenta importante da igreja. E para isso eu vou precisar abrir agenda na minha vida, eu vou precisar ter dia X para poder estar na igreja. E isso mexe com a nossa vida. Isso nos ajuda, inclusive, a pecar menos. Que nem tempo para pecar a gente vai ter, como tinha antes. Por quê? Porque eu estou ali, eu estou atuando. Não estou falando de ativismo. Eu estou falando de entrega, de importância, de valor. Que nós temos tempo para isso. Temos tempo para tanta coisa na vida. Temos tempo, não nos falta tempo. O que falta é organizar o nosso tempo e as nossas prioridades. Aí a gente consegue. Aí você vai fazer parte disso aqui. E aí a sua família sente isso aqui. Aí o seu filho vem para dentro disso aqui. Aí seu filho começa a viver isso aqui. A sua esposa começa a ver você servindo. Né? Aí vai assim, na igreja, varre, arruma as cadeiras, lava as coisas, e em casa, né? Aí você, então vou fazer lá também. Aí você já vai para casa e vai fazer em casa, vou fazer melhor. E você começa a fazer diferente. Por quê? Porque você estava na igreja. E agora você vai lá para casa. Isso mexe, inclusive, com os nossos comportamentos. É quando a gente chega, né? E fala com o pastor. Senhor, pastor, por favor, pastor. O senhor quer que eu faça, pastor? O senhor quer que eu faça, pastor? É? E aí você fala, e agora, meu Deus? Como é que eu faço na minha casa? Né? Aqui eu faço tudo. Aqui eu estou agindo, estou pegando, estou fazendo. E em casa, como é que é? Como é que eu faço? Não faço nada, em casa eu não faço nada, não digo nada. Eu lembro disso porque quando eu era mais jovenzinho, servindo muito na igreja, aquela coisa toda, eu tinha essa coisa, né? Com o pastor. E aí, seminarista, aquele negócio todo, né? Aí o pastor chegava, todo pastor, não, já tudo, né? O pastor chega, aquela coisa, né? Jair, não sei se já ia assim, chegar todo então, né? Tinha um pastor que ele é meio galão, o pastor que eu tinha, né? É meio galão, cabelinho assim do lado, sapato na régua. Chegava lá, a gente ia lá e ia pegar o pastor. E o pastor chegou, né? A gente ia lá, pegava a pasta do pastor e disse, ok, vamos lá, pastor, vem para cá, pastor. Chega aí, pastor, vamos lá, pastor. Pensando o quê? Porque uma aguinha, pastor, uma aguinha não para dar, só dar uma na garganta assim, para não dar aquela engasgada na pregação. Né? Então, toda aquela coisa com o pastor. A minha juventude foi desse jeito. E aí, só que aí eu chegava em casa, não era nem casado ainda, eu chegava em casa, aí meu pai falava assim, Lucas, estou pensando que você me ajude. Ajudar em quê, pai? Pelo amor, né, pai? Estou cansado aqui. Vai fazer sozinho aí, eu não sei fazer essas coisas não. Aí chegou uma hora que eu falei assim, como é? É como se o Espírito Santo dissesse assim, ô rapazinho, que hipocrisia é essa aí? Quer dizer que tu trata melhor o pastor da tua igreja do que o teu pai? É isso mesmo que tu está mostrando para mim, Lucas? Eu falei, misericórdia, Deus. Eu falei, não, está errado.
Gente, eu chorei, porque eu percebi o que eu estava fazendo. Então, eu diminuí um pouquinho com o pastor. E eu ampliei para o meu pai, mas foi com força assim, ó. E eu falei, não, esse homem é um homem, esse homem merece honra. Sabe? Esse homem merece o meu melhor. Sim, senhor, pai. Quer o quê, pai? Dele, tá aqui, pai. E ele olhava assim e falava, o que aconteceu? Né? E aí eu reunia a família assim, em algum local, eu pregando, meu pai sentado ali, eu falava, gente, por favor, eu estou diante de um herói aqui. Eu dizia para a igreja. Eu chego a me emociono com isso, eu estou diante de um herói aqui. Esse homem é meu herói. Levanta aí, pai. Eu quero lhe aplaudir. Eu só estou aqui porque o Senhor é referência para mim. Então não tem ninguém que vai tirar de mim o amor que eu tenho pelo Senhor. Sabe? Gente, aquilo foi poderoso para mim. Porque a partir do meu pai, eu aprendi a amar as outras pessoas. De que forma? Eu comecei a ver meu pai em tudo que é lugar. Sabe o porteiro do prédio? Eu via meu pai lá. Então eu dizia, se meu pai estivesse trabalhando naquela portaria, eu não ia passar ignorando ele, não. Eu ia perguntar como é que ele está. Eu ia dizer, pai, o senhor quer uma água, pai? Pai, o senhor está bem, pai? Se meu pai fosse um caixa de um supermercado, eu não ia ignorar aquela menina ou aquele menino. E eu ia perguntar, você está bem? Como é que está seu dia? E eu comecei a ver meu pai nos lugares. E comecei a ver meu pai nos pastores. Aí eu inverti. E aí eu comecei a tratar os pastores como eu trato meu pai. E eu sinto muita falta do meu pai. Eu estou muito longe dele. Né? Não sei nem se acontece alguma coisa, eu nem vejo mais meu pai. Mas um dia eu fui lá. E eu disse assim, ó, senta aqui na minha frente, pai. Eu quero dizer o quanto o Senhor é importante para mim. Eu quero dizer o quanto eu vejo Deus na nossa relação. E o quanto eu amo as pessoas através do amor que eu tenho pelo Senhor. Né? E obviamente com a minha mãe também, porque se eu não falar isso, se ela ver esse vídeo, vai ser, mãe, a senhora também. Né? E, em último lugar, partilha. Que eu já tinha falado antes. Mentoria, prestação de contas, que é igual ao discipulado. O que é isso, gente? Colocar Deus no relacionamento. Deus no relacionamento. E quando eu faço isso, eu busco uma vida alegre e prazerosa. No compromisso, no namoro e na nossa relação com Deus. Entendendo, meus irmãos, que parte do indivíduo para ir para o coletivo. Parte de você para ir para o seu relacionamento. Que você possa refletir profundamente sobre essa palavra nesse momento aqui. Queria pedir que o louvor viesse, o pessoal viesse para cá. A gente vai cantar mais uma vez aquela canção que vocês vão enjoar de ouvir, mas não vão esquecer de nós quando escutar ela sempre. E eu queria que você pudesse se colocar de pé aí no seu lugar, para que pudéssemos ter, antes do louvor, um tempo de oração. Amanhã, não sei se eu deixei algum slide aqui, amanhã nós vamos falar pela manhã sobre nossos filhos, mas com a responsabilidade dos pais. Então você que é filho, é muito importante que você esteja aqui, para que você possa perceber a importância que você tem para a sua família. E você que é pai e mãe, nem precisa falar da importância que você tem para seus filhos. E quando for à noite, nós vamos falar sobre essa missão que Deus tem para nossa família, no mundo e em sociedade, no poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos,
eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Eu gostaria de deixar com que umas 3 pessoas daqui que se sentissem tocadas pelo Senhor levantassem uma oração. Para que, como o pastor Jair falou no começo da manhã, que não seja um ensino apenas, que não seja um conhecimento apenas, que não seja uma brincadeira, uma diversão apenas, que não seja um confronto apenas, mas que seja algo para ser vivido, real, prático, profundo, honesto. Então, enquanto eles estão aí fazendo um som, eu queria deixar esse momento para que quem assim for tocado pelo Espírito Santo possa levantar um tempo de oração ao Senhor, e após isso a gente vai continuar adorando a Deus.